Então, boa noite para quem vem entrando agora, né? Vamos dar início à nossa mentoria das mulheres selvagens. É, muitas de vocês eu sei que me conhecem, mas eu vi muita gente nova no grupo, então vou me apresentar aqui, né? Eu sou Danise Maciel, sou psicóloga e terapeuta. Trabalho com o Sagrado Feminino já há quase 10 anos, sou terapeuta, né, há mais de 10 anos, psicóloga há quase 10 também. Então, já venho fazendo esse trabalho com as mulheres selvagens já há alguns anos. E com o Sagrado Feminino também, né? E aí esse trabalho de grupos é uma coisa que me encanta, assim, e enche meu coração. Então vamos começar aqui abrindo um oráculo, né? O oráculo da mulher selvagem, né? Para quem não conhece, vou mostrar ele aqui, tá? Eu vou tirar uma carta, que é a carta que vai nos guiar nesse encontro de hoje, tá? É uma carta para o grupo todo. Então, eu vou tirar a carta aqui com a energia de todas as mulheres, e aí depois eu vou ler o significado da carta. Então, é o silêncio. A carta é o silêncio. Vou deixar ela aqui abertinha para nós. Vamos ver o significado dela. Silêncio. Enquanto eu vou lendo aqui, né? Se quiserem ir mandando o convite aí da aula para amigas, para quem precisa se conectar com essa mulher selvagem, fiquem à vontade, tá? Então, a carta do silêncio, ela tem a imagem, né, de uma mulher flutuando no universo. Ela encontra-se completamente em sua incompletude. O semblante traz uma expressão de calma e serenidade, e a pequena face que surge do terceiro olho é a consciência. Muitas pessoas temem o vazio e por isso enchem cada parte da vida com atividades, com afazeres, falas, excessos e obrigações. Até naqueles raros momentos em que não há nada com o que se preocupar, estão voltadas para fora de si. Com isso, enchem suas vidas com a vida de outras pessoas, com novelas, filmes, músicas e com seriados. Não há espaço para o ser que existe dentro delas. Está tudo cheio, mas não preenchido. Seria esse o seu caso? No silêncio é preciso estar atento às armadilhas. Existe algo muito diferente entre o silêncio arbitrado e o silêncio cultivado. Pergunte a uma criança a diferença existente entre esses dois silêncios e ela lhe dirá. Se um bebê deixado em seu berço e ninguém lhe dá a menor atenção, ele vai chorar. Chorar até que todo o ar dos pulmões escape. Até que não reste nenhuma esperança de que seu choro seja ouvido ou atendido. O bebê aprenderá com isso o silêncio. Mas não há valor nesse tipo de silêncio. Ele não denota aprendizado ou amadurecimento, mas ao contrário, é fruto de um endurecimento da alma que não consegue mais chegar à voz e fica preso à garganta. Muitas mulheres conhecem esse silêncio de quem cansou de falar sem ser ouvida. Trata-se de um silêncio desesperançado, da voz amordaçada, no peito que não encontra mais forças para vencer as correntes que a mantêm presa ao peito. Esse silêncio é mortal, pois aos poucos vai apagando não apenas a voz, mas a alma da pessoa. Os olhos perdem o brilho. É inevitável. A criança cansou de chorar e ninguém vem ao berço. Infelizmente, muitas crianças conhecem esse tipo de silêncio. É comum que se tornem adultos acanhados e sem voz. Ou na direção oposta, podem se tornar pessoas que falam compulsivamente, o tempo todo, a toda hora. Falam ainda que não tenham nada a dizer e continuam mesmo que ninguém ouça. O silêncio que nasce sem ser cultivado, que é menos fruto de um aprendizado e mais uma imposição, pode resultar em uma verborragia, em um excesso de palavras sem sentido, sem expressão, que preenche os espaços, mas que não apresenta qualquer valor. É o falatório da mente que se expressa em uma personalidade que fala sem parar. Você conhece alguém assim? O silêncio cultivado nasce de uma profunda conexão com o ser. Foi conquistado, muitas vezes a duras penas. Osho foi um grande mestre a ensinar sobre o silêncio, e para isso ele usava as palavras. Mas, como ele mesmo dizia, o importante não eram as palavras ou o que era dito, mas o não dito. No silêncio, dizia ele, o amor acontece. O amor só pode acontecer no silêncio, pois apenas em silêncio é possível que dois seres estabeleçam uma conexão profunda e verdadeira.
A mulher selvagem se nutre no silêncio. Quando estamos em silêncio, podemos ouvir a sua voz. Até quando ela grita, isso não passa de um sussurro que corre o risco de não ser compreendido em meio ao tumulto da mente. O silêncio é o externo e interno. Talvez seja o traço mais importante que o silêncio possui. O silêncio externo é fácil de conseguir. O considero cada dia mais raro, mas ainda assim mais fácil de encontrar do que o silêncio interno, que é o silêncio da mente. Esse é o mais profundo, o mais verdadeiro, o mais difícil de ser cultivado, e é para esse silêncio que você deve dedicar a sua atenção. A carta do silêncio é um convite silencioso e incompleto. Talvez ele nada signifique para você, talvez ele tudo signifique para você. É possível que esse estado já tenha sido cultivado, conquistado dentro do seu próprio ser, ou é possível que seja algo ainda desconhecido. De qualquer forma, é um convite para revisitá-lo e saber que não importa o tamanho do silêncio que existe dentro de você nesse instante, é possível conquistar sempre um pouco mais. Não esqueça, o silêncio é uma grandeza de ordem infinita. Então, esse é o recado da nossa do nosso oráculo, muito pertinente, né, para a gente que está nesse meio que tudo é comunicação, tudo é expressão, é celular, tudo é música tocando o tempo todo, né, TV ligada, celular, sempre com alguma distração. A gente não consegue parar, respirar e ficar em silêncio. Então, vamos começar, né, a nossa aula, tá? Então, quando eu faço uma palestra de sagrado feminino, eu costumo dizer o sagrado feminino é uma coisa que a gente sente, que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue racionalizar. Então, e muitas pessoas duvidam disso, né, quando eu explico. As pessoas falam, como que não tem uma coisa que não dá para explicar? Tudo dá para explicar. E aí, depois que as pessoas vivenciam o sagrado feminino, elas vêm me dizer, realmente, a gente tem que sentir, não tem como explicar tudo isso que a gente vive. Hoje as pessoas me perguntam, as pessoas que vivenciam, né, e não acreditam, depois elas falam. As pessoas me perguntam o que que é o sagrado feminino. Eu falo, tu vai ter que viver para saber, porque não tem como eu te explicar, né? Então, e a mulher selvagem é a mesma coisa. Ou a gente sente ela, ou a gente vai ter só uma ideia do que ela é, tá? Então, eu vou trazer alguma teoria aqui para vocês do que é a mulher selvagem, né? Do que ela é, do que ela não é, do que ela traz para nossa vida, o que sem ela a gente apaga da nossa vida, mas a gente precisa sentir a mulher selvagem, tá? Então, na teoria, vocês vão ter uma ideia, mas a gente só sabe quem ela é quando a gente sente essa mulher selvagem, tá? Então, lá no final, a gente vai fazer uma meditação para se encontrar com essa mulher selvagem. E aí, talvez, né, quem conseguir vai ter esse contato. Mas pode ser que algumas não consigam, né, pelo fato de não conseguir se conectar, desligar a mente, tá? Mas eu vou trazer uma teoria aqui para vocês começarem a entender o que é a mulher selvagem para quem. E tem muitas mulheres aqui que já participaram, né, das mentorias anteriores, porque essa é a quarta edição. Cada edição a gente trabalha com contos diferentes. Então, tem mulheres aqui que já vivenciaram isso, então já sabem, já se conectaram com essa mulher selvagem e estão aqui de novo, né? Então, mas tem umas que estão chegando pela primeira vez, então acredito que talvez tenham se conectado ao longo da vida ou talvez não, né? Muitas mulheres ainda vivem no automático, né? Só ali sobrevivendo, trabalho, trabalho, paga boleto, né? Respira, come, vai no banheiro e só vai sobrevivendo, tá? Então vamos começar a falar então desse livro, que ele é fantástico, né? Para quem não conhece o livro, quem não chegou a ler. Esse aqui é o de capa dura, tem um de capa mole, tá? Ele é um livro que é uma bíblia, né? Do feminino. Por quê? Porque ele, para quem gosta de ler a Bíblia, né, como ele traz histórias, a Bíblia também traz, né, muitas metáforas, muitas parábolas. Então, a Bíblia a gente vai ler ela em um determinado momento, a gente vai sentir e entender alguma coisa. Quando a gente vai ler ela em outro momento, a gente vai sentir e entender outra coisa. E esse livro é a mesma coisa. Quando ele traz as histórias, a gente em determinado momento vai ler, vai aprender, vai curar alguma coisa, né, vai transformar algo dentro da gente. Mas quando a gente lê de novo, a gente vai acessar outra coisa, até porque a gente não vai ser a mesma mulher, né, enquanto quando lê de novo, tá? Então, esse livro, né, a gente começa na introdução, essa primeira aula é da introdução dele,
tá? Então, ele é inspirado num estudo que a Clarissa faz na biologia dos animais selvagens, né? Em especial os lobos, tá? E ela fala que a fauna silvestre e a mulher selvagem estão correndo risco de extinção, porque ao longo dos séculos houve um esmagamento dessa natureza instintiva feminina lá, né? As terras da mulher selvagem, elas tiveram seus refúgios destruídos, né? Quantas as mulheres lá atrás que foram taxadas como bruxas, né? Porque tinham conhecimentos da floresta, conhecimento das ervas, conhecimento da terra, conhecimento, eram conectados com a sua intuição, né? Com o seu sexto sentido, com a sua espiritualidade, elas eram chamadas de bruxas e elas foram queimadas na fogueira, né? Então, lá atrás, essas mulheres, isso era uma conexão com a sua mulher selvagem, né? E elas foram queimadas. Então, por isso que às vezes hoje a gente ainda fica meio relutante de viver aquilo que a gente quer viver, com medo de ser queimada de novo, né? É claro que hoje não é uma fogueira física mais, mas é a fogueira, das redes sociais, é a fogueira do julgamento, né? A fogueira do ser riscada ali de algum grupo, né? De não pertencer. Então, são outras fogueiras, mas ainda assim fogueiras, tá? Então, as terras espirituais da mulher selvagem, né, tiveram seus refúgios destruídos e os seus ciclos naturais, né, foram transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. E aí a gente entra aí, né, o anticoncepcional, eu vou trazer só o anticoncepcional como exemplo, né, mas temos vários exemplos. O anticoncepcional, ele é uma coisa que foi criada para nos desconectar do nosso ritmo, né, os nossos ciclos. Porque quando a gente menstrua, a gente tem o nosso ciclo ali de estar para. Diferente do homem, né? Que o homem ele rende sempre a mesma coisa todos os dias. E o homem ele tem ali, e o horário comercial ele é pensado na biologia masculina, né? Então, eles vão ter ali uma crescente de energia no dia, vão ter o pico, e ao final do dia a energia deles vai descendo. Nós não, né? Nós temos isso ao longo do mês. Então, a nossa energia cresce, quando a gente sai da menstruação, ela começa a crescer. Quando a gente atinge a ovulação, a nossa energia máxima. Quando a gente sai do período ovulatório, que vai pré-menstrual, ali, que é o arquétipo da feiticeira, né, a TPM, a nossa energia começa a cair. E aí, quando a gente menstrua, a gente entra na energia da anciã, que aí é a energia que a gente quer estar para dentro. Então, o nosso ciclo vai fazer com um período do mês a gente esteja com energia para fora e outro período com energia para dentro, que a gente não vai querer socializar, que a gente não vai querer. Então, o anticoncepcional ele bloqueia esse ciclo natural, né? Tanto é que a gente não menstrua quando está tomando anticoncepcional. A gente tem um sangramento que não é a menstruação, tá? Então, esses várias coisas que o patriarcado trouxe para que a gente estivesse desconectada da nossa mulher selvagem, do nosso instinto, da nossa intuição, da nossa espiritualidade. É, e aí ela fala, né, que os lobos, os coiotes e os ursos e as mulheres rebeldes, eles têm reputação semelhantes, né? Que é uma reputação equivocada, que são tratados como inatamente perigosos e vorazes. Então, a mulher moderna, ela fala ali, eu acho muito legal essa expressão que ela usa, que é a mulher moderna, ela é um borrão de atividades, né? Porque ela sofre uma pressão de todos os lados ali, né? Para ser tudo para todos. Então, ela tem que ser mãe, ela tem que ser profissional, ela tem que ser esposa, ela tem que ser amiga, ela tem que ser namorada, né? Então, essa mulher, ela começa o dia ali, faz café para filha, às vezes faz café para marido, para esposa, levanta, vai trabalhar, vai aí já corre para almoçar, corre para dar comida para filho, volta para o trabalho, passa o final do dia, tem que dar banho nas crianças, tem que arrumar a casa, tem que isso, tem que aquilo, quando não vai para uma faculdade de noite, né? E essa mulher passa o dia inteiro, atividade, 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 atividade. E aí ela fala isso, né, que a mulher moderna, ela é um borrão de atividades. E quantas, né, quantas mulheres aí, se a gente pegar aí uma população do Brasil, por exemplo, quantas mulheres têm esse tempo de olhar para si, de olhar para dentro, de se conectar com a sua essência, de ter o seu momento ali de respiro, nem que seja 5 minutinhos por dia, para parar e respirar, ou olhar para o nada, ou tomar um chazinho sem fazer absolutamente nada, né, num ócio criativo. Quantas mulheres têm esse costume? Quantas mulheres têm esse momento de se conectar? Então, é uma.
é realmente, né, a mulher moderna, ela é esse borrão de atividades, tá? Então, é, a Clarissa ali, ela faz o estudo principalmente, né, dos lobos Canis lupus e Canis rufus. E ela diz que eles são, que a história deles é como a história das mulheres, né? No que diz respeito à vivacidade e à labuta. Então, os lobos e as mulheres saudáveis, né, eles têm características comuns, que são a percepção aguçada, né, o sexto sentido. As mulheres, o sexto sentido da mulher é tão aguçado que uma mulher sabe quando ela é traída, né? E às vezes é só pelo cheiro mesmo. Ela fareja lá. Às vezes não aconteceu nada, não tem nenhuma pista assim que alguém teria visto. Não, a mulher intuitivamente ela sente e aí ela vai atrás e ela descobre, né? E às vezes é uma pessoa muito aleatória, ela fala: que mulher estranha. O que será que é essa mulher? Aí ela vai investigar, aquela mulher ela tá sendo traída com aquela mulher, né? Então, a mulher é como ela essa característica é como a dos lobos, né? Ela tem uma percepção muito aguçada. Então, a Clarissa diz também que as mulheres e os lobos, ele tem um espírito brincalhão. Tem uma elevada capacidade de devoção, são gregários por natureza, né? Vivem em bandos por natureza. As mulheres aí se reunindo em círculos, né? São curiosos e dotados de grande resistência e força. O que que é uma mulher num parto, né? Eu digo que se os homens tivessem que parir, a humanidade acabava, né? Porque se com uma gripe eles já fazem aquele fiasco, imagina com uma dor de parto, né? Então, o que que é uma mulher num parto, né? E seja um parto natural ou uma cesárea, né? Porque a cesárea talvez não tenha lá a pior parte do parto, né, normal, mas as 7 camadas de pele são cortadas, né? Então, também, as mulheres são muito foda, né? Com perdão da palavra aí, tá? Então, as mulheres, os lobos, né, são intuitivos, têm uma grande preocupação com seus filhos, com seus parceiros, com a sua matilha, né? E ela diz que tem uma grande facilidade de adaptação, uma determinação feroz e uma extrema coragem, né? Quem nunca viu uma mãe defendendo um filho, né? Essa mulher é capaz de qualquer coisa, de, de, de passar por cima de qualquer homem aí muito maior que ela, porque é uma mãe defendendo um filho, ela se veste de coragem e vai, né? Então, e ela diz que as mulheres e os lobos, né, foram perseguidos e acossados durante toda milênios, né? Então, ela fala que falsamente foram atribuídos, né, à mulher e os lobos que são trapaceiros, são vorazes, são extremamente agressivos, tiveram sua intuição erradicada. E ela, quem nunca ouviu, né, que tu é louca, né? Então, o quanto as mulheres recebem, né, isso. E quando a gente é criada desde pequena, né, ouvindo que mulher é invejosa, mulher é fofoqueira, não pode confiar em mulher, né? Ela vai te trair pelas costas. ah, o quanto a gente é colocada contra as outras mulheres. Por quê? Porque o patriarcado quer nos separar. Porque se a gente estiver separada, a gente fica mais fraca, a gente fica enfraquecida. A gente não tem a força que quando a gente está junto a gente tem, né? Então, quando a gente está reunida, a gente tem um grande poder nas mãos. Só que a gente acaba não usando, tá? Então, deixa eu ver onde que eu parei. E aí ela fala, né, que a mulher selvagem, ela passou pelo espírito dela por 2 vezes, né? A primeira foi quando porque ela é de uma linhagem hispânico-mexicana passional, né? Então essa coisa da mulher hispânica, né? O caliente, né, da mulher hispânica. Então ela diz que a primeira vez que a mulher selvagem passou pela vida dela foi por ela ter nascido, né? Nessa linhagem hispânica. E a segunda é porque ela foi adotada por húngaros, impetuosos. E aí ela viveu, né, a vida ali, uma boa parte da vida dela, ela cresceu cercada por bosques, pomares, por campos. Ela dizia que trovões e relâmpagos eram um alimento, né? Que os lobos vinham ao luar. E aí, com esses lobos, ela aprendeu uma dura lição, que eu acho fantástica essa frase, né? Que é a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. E nem sempre a morte de pessoas, né? Aqui no caso era do. Ela ela fala isso porque ela aprendeu uma dura lição com uma loba, que ela teve um filhote deficiente e aí ela comeu esse filhote, né? Então, essa arte de deixar, né,
que morra, que a morte chegue para quem já está morrendo, né? E isso serve também para os nossos projetos, para aquele trabalho que a gente não aguenta mais, mas que a gente está ali se mantendo porque não consegue deixar ele morrer, para aquele relacionamento, né? Para aquelas amizades que a gente às vezes tenta manter, mas às vezes o esforço é só do nosso lado, né? Então, o quanto a gente também às vezes se agarra e não deixa a morte chegar para aquilo que precisa chegar. Então, ela faz uma grande, apesar de ser psicóloga, né? Ela é analista junguiana. Então, só que apesar de ser psicóloga, ela faz uma grande crítica à psicologia tradicional, que eu também faço, né? Que aliás, a medicina toda, né? O medicamento, a medicina, os exames, tudo é testado em homens. Então, exceto os anticoncepcionais, né, femininos, os remédios, exames, tudo são testados em homens. E aí a gente usa um remédio que não é feito para o nosso corpo, né? E na psicologia é a mesma coisa, né? Porque a psicologia tradicional, ela é omissa quanto a questões importantes, aos aspectos arquetípicos, ao lado intuitivo, ao lado sexual, ao lado cíclico da mulher, a sabedoria da mulher, o seu fogo criador, né? Muitos psicólogos, tu vai falar sobre espiritualidade, muitos nem vão saber falar contigo sobre isso, né? Então, a psicologia tradicional, ela é manca, né, por esse lado aí, de não entrar, ela é omissa em relação a isso, tá? Então, ela faz uma grande crítica em relação à psicologia tradicional, tá? Aí ela fala depois que ela fala dos contadores de histórias, né? Que os irmãos Grimm ali, por exemplo, e outros, né? Êxopo ali, quando eles trazem as histórias, que são os grandes contadores de história, eles trazem essas histórias, eles fazem um apagamento de coisas que são femininas, né? Então quando eles trazem as histórias pro moderno ali, né? Para a época de cada um, né? Porque Êxopo não é tão moderno, mas eles acabam perdendo esses aspectos femininos que continham instruções, né, sobre sexo, sobre amor, sobre dinheiro, sobre parto, sobre morte, sobre transformação. Por quê? Porque a igreja, né, a religião vem e quer bloquear isso, porque se a gente não tem acesso, né, porque aí o sexo passa a ser sujo, feio, não deve ser feito, né? As questões de dinheiro, né? Se tu tiver dinheiro, tu tem que dar uma parte para a igreja, né? Senão, então essas partes dos contos antigos foram retiradas e aí foram substituídas, né? A bruxa dos contos antigos aliás, a curandeira dos contos antigos virou a bruxa malvada. Então já aquela que era curandeira, que trabalhava com ervas, que trazia cura, ela já virou a bruxa malvada, né? Então o feminino vem se deturpando os espíritos, né, que a espiritualidade era algo normal, natural, normal não existe, né, mas natural nos contos. E aí essa espiritualidade, ela passa, os espíritos passam a ser anjos, porque aí é aceito, né? E os elementos sexuais, né, foram omitidos para que porque se a gente, o que que é, né, a elevação espiritual? É se abster de sexo. Então, isso tudo é retirado para que as histórias possam continuar sendo contadas, mas dentro daquela caixinha, daquela limitação. Então, ela diz que essas histórias, quando chegam para nós, elas já estão com boa parte perdidas. Mas aí ela faz toda uma investigação e ela tenta buscar lá atrás, né? Todas essas histórias que ela traz no livro, ela busca um esqueleto dessa história e ela vem buscando, reconstruindo aí esse. é, é, reconstruindo essas histórias aí, tentando manter o mais original possível. Por isso que a gente vai ver coisas meio estranhas em algumas histórias. Por quê? Porque elas são as histórias originais e não essas histórias que a gente está acostumado a ver com um finalzinho feliz, com todo um ornamento ali para ela ficar aceitável e vendável, tá? Então, ela diz, né, que a mulher, o que que é a mulher, então, o que que é a mulher selvagem, né? Nada mais é do que o nosso self instintivo inato, tá? E ela diz que não importa a cultura, que quando a gente escuta essas palavras, mulher e selvagem, aciona uma chavezinha lá dentro da gente que todas nós sabemos o que que é, todas nós já passamos por ela, já sentimos ela em algum momento da vida.
Então, quando a gente escuta isso, né, mulher e selvagem, a gente faz essa conexão. E aí ela diz que uma lembrança muito antiga, ela é acionada, né? Então, a mulher selvagem, ela é a alma feminina, né? Mais do que isso, ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo. Então, todas nós já acessamos isso em algum momento, né? Seja no momento de proteção, no momento de fuga, no momento de se defender, né? E de impor limites. Então, todas nós já acessamos essa mulher selvagem. Ela diz que é como se fosse uma chavinha que virasse dentro da gente e a gente se conecta quando a gente escuta essas duas palavrinhas juntas, tá? Então, o feminino selvagem, né? Ele foi domesticado, né? Mas na nossa medula a gente conhece aquela força, né? A gente sente a sua falta lá na medula. Ela nos pertence, a mulher selvagem, nós pertencemos a ela. Ela diz que a mulher selvagem é um ser alfa-matrilinear. E a gente acessa a mulher selvagem, a gente pode acessar em alguns períodos da nossa vida, tá? Ela traz alguns mais marcantes, mas pode ser em outros também. Então, ela fala que a gente pode acessar durante a gravidez, durante a amamentação, na educação de um filho ou de alguém, né? Quando a gente está cuidando de um relacionamento, seja amoroso ou não, quando a gente está mexendo no jardim, mexendo na terra, quando a gente está usando os nossos talentos natos, né? Quando a gente faz coisas manuais. Por exemplo, eu, quando estou compartilhando conhecimento, eu acesso muito a minha mulher selvagem, né? Então, é quando a gente está tomando posse dos nossos dons naturais, né? Das nossas habilidades. Então, quando a gente está acessando isso, a gente também está em contato com a nossa mulher selvagem, tá? Ela chega através de sons, da música que faz vibrar o coração, através do toque do tambor, do assovio, o chamado e o grito, com a palavra escrita e falada. E aí, quando a gente está em contato com alguém que preserva, né, a sua natureza selvagem, ou com alguém que desobedece às regras, a gente também se conecta com a nossa mulher selvagem, tá? Então, e uma vez que as mulheres perdem a sua mulher selvagem, estão desconectadas dela e recuperam de novo, elas vão lutar, né, com unhas e dentes para não se desconectar mais dela, né? Porque é uma. Depois que a gente conhece, a gente não quer mais se perder da nossa mulher selvagem. Porque ela vai colocar limites, ela vai nos ensinar a dizer não, ela não vai deixar mais a gente receber menos do que a gente merece. E aí, quando a gente está conectada com a nossa mulher selvagem, né? As vidas criativas florescem, os relacionamentos adquirem significado e profundidade, os ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. A gente deixa de ser alvo dos outros, né? A gente passa a vivenciar a nossa essência, a nossa vida, aquilo que a gente quer, e não mais aquilo que uma sociedade quer, que um sistema nos coloca como regra, como obrigação, né? Então, quando a gente tem um relacionamento com a natureza selvagem, é, a nossa mulher selvagem, né, sabe quando as coisas devem morrer, quando devem viver, sabe quando ir embora, sabe quando deixar partir e sabe quando ficar. Tá? Então, a gente sabe quando aquilo já está nos desrespeitando e a gente não precisa mais ficar naquele lugar, recebendo aquilo ou recebendo nada, né? Então, quando a gente se conecta com a nossa mulher selvagem, a gente recebe o dom de uma observadora interna, permanente, porque a gente passa o tempo todo, e isso fica natural, né? Não é uma coisa que, tipo, eu vou estar ali me cobrando, tá ali vendo se eu tô conectado, se eu não tô conectada, não, é uma coisa natural. A gente toma esse lugar de observadora, tá? A nossa observadora interna, ela fica presente o tempo todo, tá? A gente se encontra, né, com a nossa sábia interna, com a nossa visionária, com a nossa inspiradora, com a nossa intuição, com a nossa criatividade, com a nossa inventora. A gente vira uma ouvinte que guia, né? A nossa mulher selvagem, ela vai nos guiar pelo caminho que a gente tem que trilhar. Ela sugere, estimula uma vida vibrante nos mundos interno e nos mundos externos, tá? A Clarice também traz, né, que o selvagem recebe uma conotação muito pejorativa, que é aquilo que é fora de controle, mas no sentido que é
perigoso, né? Que é violento. Mas no sentido original, o que que é o selvagem? É a vida natural, com integridade inata e limites saudáveis, né? Então, não tem essa conotação pejorativa. É simplesmente natural. O selvagem é aquilo que é natural. Então, a mulher selvagem, em outros termos, né, ela seria natureza instintiva, psique natural, natureza básica e inata das mulheres, id, self, natureza medial, natureza sábia. A mulher selvagem, ela cria todas as facetas importantes da feminilidade. Então, quando a gente está conectada com o nosso feminino, não precisa, não feminino de ter que ser uma mulher muito feminina, né, de se arrumar, de não, isso é muito mais interno, é muito mais é, das nossas entranhas, né? É muito mais visceral do que o externo, tá? Ela pode, assim como a gente pode se conectar com ela facilmente, né? Ela também pode se dissolver em instantes. Quando a gente se desrespeita, quando a gente bloqueia a nossa intuição, quando a gente acredita mais nos outros do que na gente mesmo. E quando a gente dá um nome para nossa mulher selvagem, né? Seja vocês queiram criar um nome para ela ou simplesmente chamá-la de mulher selvagem, a gente cria um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós. E assim ela vem, né, para nossa vida e se ela for valorizada, ela fica, tá? Então, a compreensão da mulher selvagem, ela não é uma religião, mas é uma prática. É quando a gente se respeita, é quando a gente impõe limites, é quando a gente diz não quando quer dizer não, é quando a gente diz sim quando quer dizer sim. E a mulher selvagem, né, ela é o sentido literal da palavra psicologia. Porque psico, né, vem de psique, que é alma, e o logia vem de logos, né, que é o conhecimento. Então, é o conhecimento da alma, tá? Sem a mulher selvagem, as mulheres não têm ouvido para ouvir a sua alma, né? Nem seus ritmos internos. E aí acabam se tornando aquelas mulheres ou que exigem demais, ou que exigem de menos, ou aquelas que se contentam com qualquer coisa e não exigem nada, tá? Aquelas mulheres que se calam, né? Então, a mulher selvagem é nosso instrumento regulador. Ela é saúde, abre canais, luta para nos reerguer. Quando a gente tem um vínculo cortado com essa mulher selvagem, a gente fica esterilizada, nossos instintos e ciclos são perdidos. Todas as mulheres têm um lugar para sua mulher selvagem. Quando a gente vê, né, a natureza selvagem como um ser autônomo, que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, a gente pode começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Então, a gente acessa, né, eu tenho contato com a mulher selvagem há uns anos já. Então, eu olho assim a Danise de antes e a Danise de depois, né? Então, é a Danise que não aceita mais receber menos do que merece, é a Danise que impõe limites, é a Danise que diz não, que sabe dizer não, que sabe dizer sim, que sabe ir atrás daquilo que quer, sabe se munir de coragem, né? Então, e obviamente que a mulher selvagem teve uma grande contribuição. Quando eu acessei a minha mulher selvagem, eu consegui alcançar muitas coisas que antes eu não conseguia, né? Eu consegui curar muitas coisas que antes eu não conseguia. Então a gente, por experiência própria, né? Eu digo para vocês que a gente se conectar com essa mulher selvagem é muito importante para a nossa vida como um todo, tá? Então, quando a gente perde a nossa mulher selvagem, a gente se torna uma pessoa árida, a gente sente muita fadiga, é uma mulher que é calada à força, se sente deficiente, sem ânimo, envergonhada, amarrada, transtornada, bloqueada, inerte, frágil, depressiva, desestimulada, fraca, sem expressão. Às vezes, né, acessa uma fúria crônica, sem criatividade, se sente impotente, se sente incapaz, se preocupa muito com a opinião alheia, se sente confusa, amordaçada, assustada, sem inspiração, sem significado, instável, pode sentir um vazio interno, pode se sentir reprimida, insegura, faz más escolhas, né? Teme muitas coisas, e aí acessa medos, né? Como o medo de experimentar, o medo de exprimir opinião, o medo de críticas, o medo de parar, às vezes o medo de agir, né? De fazer o que tem que ser feito.
Alguém aí se identifica com alguma dessas características? Me digam aí no chat. Se identificam com isso ou não? Ou tá, para vocês tá tudo bom aí, não tão, ninguém tá acessando essas, ninguém, tá todo mundo conectado com a mulher selvagem e ninguém sente nada disso. É, né, gente, eu mesma, né, muitas vezes, mesmo depois de tantos anos trabalhando, às vezes ainda acesso várias dessas coisas, né? Então, é um trabalho interno e é um trabalho para sempre, né? A gente não tem, é que nem terapia. A gente não tem o chegar lá, né? Não tem um ponto de chegada. A mulher selvagem, a gente vai passar a vida inteira buscando essa conexão com ela, né? Então, é que nem terapia, não tem o ponto de chegada, né? A gente passa ali sempre. Quando a gente melhora um pouco, a gente tem que melhorar mais um pouco. A gente quer melhorar mais um pouco, né? Porque a gente acaba meio que a gente se transformando e sendo uma pessoa melhor para nós e para os outros, e a gente acaba querendo ir atrás de mais daquilo, né? Porque nos faz bem. Então, com a mulher selvagem, né? Como é que é a nossa vida com a mulher selvagem? Ela é visceral, né? Ela não é cerebral, que nem eu falei. A gente tem que sentir ela. Não adianta a gente querer trazer para a mente, trazer para o racional, porque não é no racional que a gente vai sentir ela. É nas nossas vísceras, nas nossas emoções ali. Então, quando a gente está conectada com ela, a gente vê com a intuição que dispõe de muitos olhos, não é só o terceiro olho, né? A gente traz a cura, a gente traz tudo que precisa ser e saber, a gente traz o remédio para todos os males, a gente carrega histórias e sonhos, palavras e canções, delimita territórios, né? A gente não deixa as pessoas ultrapassar aquele território ali que é sagrado para gente. A gente encontra a nossa matilha, ocupa o corpo com segurança e orgulho, né? A gente para de julgar o nosso corpo, a gente aceita e honra o nosso corpo, né? Ai, não é porque eu tô acima do peso que eu tenho que odiar o meu corpo, porque um sistema todo me disse que eu não posso ter esse peso, né? Eu tenho que ter o peso entre X e Y, que se eu passar disso, o meu corpo é feio, né? Não, eu posso honrar o meu corpo e ser feliz com ele. Tá? Então, isso a mulher selvagem nos traz muito, tá? Estar consciente, desperta, saber, a gente sabe convocar e repelir, né? A gente sabe atrair pra gente aquilo que a gente quer e a gente também sabe dizer não para aquilo que a gente não quer para nossa vida. A gente sabe sentir e amar profundamente. A gente acessa, né, a nossa alma feminina. Então, a nossa intuição, a nossa vidência, a gente vira aquela mulher que escuta com o coração. A gente a gente acaba se transformando a própria cura muitas vezes, né? Então a gente vira a fonte, a luz, a treva, a noite e o amanhecer. Por que que a gente vira a treva? Porque às vezes a gente precisa acessar nossa sombra para se manter íntegra, né? A gente precisa buscar lá a raiva para conseguir botar limites. Às vezes a gente precisa trazer as nossas sombras internas para conseguir fazer aquilo que a gente quer, impor limites, e às vezes a nossa sombra é quem nos defende, né? Então a nossa sombra é muito importante, né? A gente e claro que aí a gente pega aí, por exemplo, muitas religiões que querem fazer um apagamento da nossa sombra, né? Só que nós somos os seres duais, somos luz e sombra. E a sombra é tão importante quanto a luz, né? Então, a mulher selvagem, ela é aquela voz que diz, né? Por aqui, que ela vai nos guiando pelo caminho. É a que se enfurece diante da injustiça, né? Então, não sei se vocês já viram aquele experimento que fazem, que é, claro, que é armado, né? E aí eles pegam uma mulher andando abraçada com o namorado, com o marido, e aí ela cutuca alguém na passada, ela dá meio que um encontrão em alguém e faz aquele sinal nas costas, aquele sinal de estou em perigo, né? Me ajuda. E aquele pedido de socorro. E aí, a grande maioria dos homens simplesmente ignora, né? Não sei se porque são ignorantes em relação ao símbolo, ou se realmente não estão nem aí para a situação, né? Mas quem vai salvar, quem vai sempre atrás puxar essa mulher, tirar essa mulher, né? É uma mulher, né? Por quê? Porque essa mulher está acessando a mulher selvagem dela de não permitir aquela injustiça daquela mulher estar sofrendo na mão daquele homem, né? Então, a mulher selvagem nos traz isso, né? De se enfurecer diante as injustiças. Mas claro que se a gente tem que aprender a usar essa fúria, né, como algo, usar essa fúria para nossa luz e não para mergulhar na sombra e fazer disso um caos, né? Então,
Então é a procura da mulher selvagem que a gente sai de casa, né? É ela que nos mantém vivas quando a força acaba. Sabe assim, quando a gente tá com um problema que a gente diz assim, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada, assim, eu já fiz tudo, já tentei tudo. Quem nos mantém viva ainda para nos dar a força para fazer essa virada é a nossa mulher selvagem, né? Então, para encontrar ela, é só se abrir à própria psique. Nos encontramos com ela nos sonhos noturnos e pensamentos diurnos. Ela está em todo lugar em nossos anseios e aspirações. É tanto veículo como destino, né? Então, ela é tanto quem nos leva como o lugar que a gente está lá sentindo ela, tá? E a Clarice, traz um relato de um sonho que ela teve, e eu vou ler essa parte para vocês, ele é bem curtinho, tá? Porque se eu contar, eu vou perder uma parte, eu acho muito legal o que ela traz, então eu vou ler para vocês, tá? Uma vez sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, não, disse-lhe eu. Venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Nada disso, insistiu ela. É assim que deve ser. Percebi que ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando manto, que estava nos ombros de outra criatura que estava nos ombros. Acreditei no que disse a velha do sonho a respeito de como as coisas devem ser. A energia para contar histórias vem daquelas que já se foram. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço, sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou com a nudez da sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. Se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. Então, e é por isso que ela é apaixonada, né, por trabalhar com histórias. Ela diz que ela é cantadora e contadora de histórias, tá? É, eu gosto de sempre ler esse trecho para que não se perca nada, né? Porque se eu for contar, sempre vou omitir alguma coisa, né? Vou comer alguma parte do texto. Então, eu sempre leio ele para ficar. Se a gente tenta, né, esquematizar a mulher selvagem, se a gente tenta delimitar a sua vida psíquica dentro, de caixas, né, colocá-la ali em caixinhas, seria contrário a essa natureza, né? Porque a nossa natureza selvagem, ela não aceita essa limitação. Então, conhecer a mulher selvagem é um processo permanente, né, que vai durar a vida toda. Então, as portas, que o mundo da mulher selvagem abre são poucas, mas valiosas. Então, se a gente tem uma cicatriz profunda, né, a gente foi lá, vivenciou algo, foi no fundo do poço e ficou essa cicatriz na alma, no espírito, no nosso emocional, no nosso psíquico, né? Essa cicatriz profunda, seja ela emocional ou física, ela é uma porta, né? As histórias muito antigas, né, que são conectadas com a natureza, é uma porta. Se a gente anseia por uma vida mais profunda, a gente quer uma vida mais plena, isso é uma porta, né? Se a gente quer, uma vida mais sã, isso também é uma porta, né? Então, quando a gente busca aquilo que é melhor pra gente, isso é uma porta para a mulher selvagem. Então, é nosso encontro com a mulher selvagem que vai nos levar a não limitar a nossa conversa, a música, a beleza ensinada, as sensações aprovadas, né? Ela vai ser muito mais. A gente vai ter uma liberdade para alcançar muito mais do que isso, tá? Então, as histórias e o encontro com a mulher selvagem vão nos apresentar a vida apaixonada, o fôlego para dizer, né, o que a gente sabe, a coragem de suportar e nos liga ao perfume da alma selvagem. Tá? A mulher selvagem pertence a todas as mulheres. E nós também pertencemos a ela, né? Porque ela tá na nossa essência. Então, para encontrar a mulher selvagem, né, a gente precisa se voltar para a nossa vida instintiva, para a nossa sabedoria mais profunda. Sem nós, a mulher selvagem morre. E sem a mulher selvagem, nós morremos, né? Para a verdadeira vida, para aquela vida plena, ambas têm que existir. Então, a Clarissa encerra esse capítulo, né, fazendo um convite da mulher selvagem para que a gente volte a uivar, rir e cantar para nossa mulher selvagem, tá?
Então, a introdução do livro é essa, né? Eu quero só fechar aqui com que ela fala sobre as histórias, tá? Por que que a gente trabalha, por que que a gente vai se aprofundar nessas histórias, tá? Porque essas histórias, ler e refletir, né? E prosseguir na direção da nossa própria liberdade natural, ler essas histórias nos faz refletir e prosseguir nessa direção, né? Que é a nossa liberdade natural e conquistada, do carinho e do amor. Então a gente acessa, né, esse amor próprio, esse amor pela natureza, esse amor pelas coisas, e é aquele amor que preenche, que transborda, né? E o amor para com os animais, né, com a terra, com as crianças, com as irmãs, com os amantes, com os homens. Então ela diz que as histórias trazem esse movimento à vida interior. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram a saída e apesar das dificuldades, elas abrem para nós portas amplas em paredes fechadas. Nos abre a terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulher selvagem e nos torna sagaz. Então, eu quero trazer, né, uns temas de casa para vocês fazerem aí, mesmo que não vai, continuar, né? Depois eu vou colocar lá no grupo escrito, tá? Se não quiserem anotar, não precisa. Mesmo para quem não quer continuar a jornada, né, nas próximas aulas, o tema um seria investigar a sua linhagem, tá? Investigar de onde vêm as suas famílias, qual é a história dessas famílias, qual é a história da minha família paterna, qual é a história da minha família materna. Eu fiz há um tempo atrás nessa investigação e foi muito legal, assim, escutar da minha avó histórias que eu nem sabia, que eu nem tinha ideia que existiam. Então, e buscar, né, da onde que vem, ó, a minha família materna, a parte do meu avô é portuguesa, né? A parte da minha avó é italiana. A minha família paterna, né, é portuguesa. Então, a gente também passa a se entender quando a gente busca a história da nossa linhagem. E por quê? Por exemplo, sempre fui taxada como grossa, né? Porque eu sou objetiva e direta. Então, as pessoas me acham extremamente grossa. Claro que trabalhada em terapia deu uma melhorada, mas eu sempre fui considerada grossa, né? Por quê? Só que aí, quando eu fui buscar a minha linhagem, eu entendi. Os portugueses são horrível de grosso. Quando eu tive em Portugal, eu fui xingada pelas velhas portuguesas na rua. Elas xingavam do nada, do completo Neida, né? As mulheres, as velhas xingam a gente na rua. E ela, para elas isso é completamente natural. Se tu perguntar duas vezes o preço de uma coisa num comércio português, eles vão dizer, já não te respondi, ou vai dizer, tá aí, ó, olha aí, tá aí na peça. Então, a gente acha às vezes que o atendimento aqui na nossa cidade é meio ruim, tá? Muito explicado por essa origem portuguesa, né? Então, eu passei a me entender, passei a me ver neste lugar da minha linhagem, né? De por que eu ser assim, né? E aí eu parei também de me julgar, de comprar, né? Quando as pessoas me diziam que eu era grossa, eu comprava isso pra mim. E hoje eu entendo, não, eu sou objetiva e eu falo aquilo que eu tenho que falar. Né? Eu não vou ficar fazendo rodeios, né? Mas isso vem da minha linhagem, né? E claro que eu posso melhorar, eu posso evoluir isso. Porém, se essa é a minha essência, eu não vou conseguir me afastar muito disso, né? Assim como a minha origem italiana, né? Eu amo massa, eu troco qualquer coisa por um bom macarrão, por qualquer coisa de massa, né? Porque da onde que vem isso? Porque nas minhas veias corre sangue italiano, né? Então, uma boa pasta, para mim, é, é imprescindível, né? Se vai na minha casa, se eu vou cozinhar, é sempre massa, né? Porque é a coisa que eu amo. Então, a gente entende, né? Por que que eu gosto disso? Por que que eu sou desse jeito? Então, é muito legal fazer esse exercício. E façam, usem ainda as pessoas que vieram antes, né? Usem elas, investiguem, perguntem. Perguntar para a avó, perguntar para a mãe, perguntar para tia-avó é muito legal. Quem tem bisavó ainda viva, né? Perguntem essas coisas, porque é muito legal a gente saber a nossa linhagem, né? Da onde vem o nosso clã. O segundo tema seria, né, observar a criança de vocês. Quando é que ela esteve conectada com uma mulher selvagem? Em algum momento, a criança de vocês foi ensinada a se conectar com a mulher selvagem? Seja quando tu subia em árvore, seja quando tu via a tua avó, né, lá fazendo coisas que eram à frente do tempo dela, seja aquela tia que era subversiva, que não respeitava as regras, seja gostava de brincar na terra, de andar de pé descalço, de estar conectada com a natureza, né, subir em árvore, roubar fruta do vizinho. Então,
busquem aí, né? Ficar observando as nuvens, busquem aí na a infância de vocês, na adolescência e até na vida adulta pode ser. Quando é que vocês estiveram conectadas com a mulher selvagem de vocês, tá? E o terceiro tema é buscar qual é a sabedoria, qual é o talento da tua família. Por exemplo, meu avô materno, ele fazia os brinquedos da minha mãe, né? Ele criava brinquedos assim. Minha mãe queria um balanço, ele ia lá e fazia um balanço. Minha mãe queria não sei o que, ele ia lá e fazia, né, de madeira. Então, busquem aí, né? Quais eram os talentos, quais eram as habilidades dessas das pessoas que vieram antes, do clã de vocês, tá? É muito legal também a gente descobrir coisas. Eu amo escrever, né? Então, e amo dar aula, né? Então, eu venho de uma família de professores, eu venho de uma família de escritores. Então, não tem como, o fruto não cai longe do pé, né? E eu também só fui me dar conta disso quando eu fui investigar, quando eu fui fazer esse exercício, tá? Então façam, porque é muito rico, é muito legal da gente ouvir isso, tá? Então, antes da gente ir para nossa meditação, para se conectar com a nossa mulher selvagem, eu queria falar para vocês como é que vai ser a continuação dessa mentoria, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para que vocês vejam tudo que tem nessa mentoria. Tá aparecendo aí para vocês? Então, essa mentoria, né, como vocês alguns já viram aí nas minhas redes sociais, né? Ela vai ter 5 encontros. Esse é o primeiro. Depois tem outro dia 14, dia 21 de agosto. Depois tem dia 4 e 11 de setembro, tá? Vai ter, são todas sextas-feiras, exceto a dia 28, porque a gente tem um conto muito longo, então para quem quiser ler, vai dar um tempinho maior para ler, tá? Então, é a quarta edição, né? A gente já trabalhou vários capítulos. Nessa edição a gente vai trabalhar o capítulo 12, 13, 14 e 15. Então, não se preocupem que quem quiser depois fazer todos, eu vou dar essa opção, tá? Então, essa mentoria para ti, então eu quero que tu sinta, né? Eu quero que tu... A gente gosta muito de falar no Sagrado Feminino, se tu sentiu o chamado, vem para essa mentoria, tá? Então, se tu sente que tu te afastou da tua própria intuição, essa mentoria vai ser para ti. Se tu sabe que lá no fundo que deveria fazer, mas aprendeu a duvidar de si mesma, tu pede opinião para todo mundo antes de confiar na tua própria opinião. Tu vive desconectada da tua própria natureza, da tua espiritualidade, da tua intuição. Se tu tá funcionando, produzindo, cuidando, resolvendo, mas sente que existe uma parte tua que tá adormecida, se tu não consegue ouvir a tua própria voz, né, em meio às expectativas, em meio ao barulho externo, em meio ao o que as outras pessoas te trazem, se tu aprendeu que ser intensa, assertiva, sensual, independente ou poderosa pode afastar as pessoas e por isso tu te diminui para caber nesses lugares, se tu permanece em situações que já morreram, se tu quer estar sempre produtiva, disponível e bem, né, como se não pudesse se recolher, mudar de ideia, descansar, encerrar ou começar, se tu sente culpa quando te escolhe, se tu tem medo de olhar para aquilo que precisa morrer, se tu perdeu a capacidade de dizer não, se tu percebe que ultrapassam os teus limites, né? Mas tu demora para reagir, tu primeiro é desrespeitada para depois conseguir reagir. Se tu tem uma vida aparentemente organizada, mas sente um vazio interno. Se por fora tá tudo funcionando, por dentro alguma coisa tá pedindo para ser vivida, se tu sente algumas dessas coisas, essa mentoria é para ti, tá? Então, o que que vai ser trabalhado? Dores do feminino, culpa, sentimento de inadequação, síndrome da impostora, a raiva, o descanso, instintos, perdão, força, questões de abuso de toda a ordem, cura de traumas emocionais, cicatrizes da vida, o choro que lava a dor, cicatrizes como marcas de sobrevivência, e cicatrizes não necessariamente físicas, tá? Mas cicatrizes da alma, cicatrizes do emocional, cicatrizes psíquicas para quem sofreu violência, né? Para quem foi no fundo do poço, para quem esteve depressiva, né? Dá para olhar para essas cicatrizes, tá? O inconsciente da mulher selvagem, pressões externas e autonomia e iniciações. Serão trabalhado tudo isso. Então, quem continuar nessa jornada, o que que vai receber? A tiragem de carta do oráculo, né, para conexão com o trabalho do dia. Então, hoje a gente usou o oráculo da mulher selvagem.
a gente pode usar outros oráculos, dependendo de cada assunto, tá? Então, o despertar e a reconexão com a sua mulher selvagem, leitura, discussão e reflexão de 4 contos, conexão com o conto do dia, conectar e expandir o teu poder pessoal, vai receber acolhimento desse trabalho em grupo, vai conectar com o teu corpo e nutrir amor por ele, vai receber meditações para conexão a cada encontro, que vão ficar disponibilizadas depois para vocês poderem repetir, vão se conectar com seu amor próprio, melhorar a autoestima, vão receber temas e exercícios para refletir durante a semana, vão fazer exercícios sistêmicos e link para rever os encontros, caso deseje, tá? Então, por que fazer a mentoria, né? Porque tu vai compreender e desconstruir mitos e padrões sobre ser mulher difundidos no curso da história e tóxicos para a tua autoestima, né? Então, a gente passa a vida toda escutando que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher tem que ser desse jeito, mulher tem que ser daquele jeito, senão não presta, senão é puta, senão é bruxa, senão é louca, né? Então a gente vai desconstruir isso tudo, tá? Porque tu vai te libertar de padrões tóxicos e castradores, né, difundidos pelo patriarcado acerca do que é ser mulher, através da literatura e do conhecimento e desse grupo, né, que vai ser terapêutico, tá? Porque tu vai poder retomar o poder da tua vida, né, caso ele esteja fora das tuas mãos, e porque tu vai te conectar com a tua essência. E por que, né, mas eu podia ler o livro sozinha e não pagar por isso, né? Porque ler o livro sozinha não é o mesmo, né, que atravessar o processo acompanhado. Então, a gente pode ler o livro sozinha? Pode. Vou lá, vou ler o livro, vou entender tudo que a Clarissa traz, mas aí eu não vou ter nem a força do grupo, né, que a gente fala no Sagrado Feminino, que a cura de uma é a cura de todas. Então, às vezes, uma mulher vai levantar uma situação que eu não tinha me dado conta. Uma mulher vai trazer uma dor dela que vai doer numa dor que eu tenho lá do passado que eu nem tinha olhado ainda. Então, o trabalho em grupo, assim, eu sou apaixonada por trabalho de grupo, porque ele é, assim, ele é muito mais potente, né? Se eu sozinha eu já posso me curar, imagina isso elevado à potência de todas as mulheres que estão naquele grupo. Então, eu sou apaixonada por esse trabalho, eu sou apaixonada por trabalho com grupos, porque a gente vê tudo potencializado, tá? E o grupo, ele cria um espaço, onde a gente percebe, não sou só eu que passo por isso, não sou só eu que sinto isso, não sou só eu que não sei dizer não, né? E porque ouvir outras mulheres vai ampliar, né, a nossa própria compreensão, provoca insights que talvez não surjam sozinhas se a gente ler o livro sozinho, tá? Então ajuda a traduzir os símbolos e histórias do livro para a vida real. Então eu sempre vou trazer essa leitura também para a vida real, tá? Porque a gente não precisa apenas compreender a mulher que existe dentro da gente, né? A gente precisa começar a viver a partir dela. Então existe, né, uma enorme diferença entre ler sobre a transformação e se permitir ser transformada pela mulher selvagem. E o olhar de outras mulheres, né, pode nos ajudar a revelar aquilo que a gente não consegue ver sozinho. E porque é muito mais difícil voltar para os velhos padrões quando a gente começa a construir uma nova relação consigo mesmo, né? Então, esse é um bom motivo para a gente fazer essa mentoria, tá? E porque o grupo, né, vai oferecer pertencimento, espelhamento e coragem, tá? Então, eu gosto de trazer essa frase, né? A gente não precisa ler Mulheres que Correm os Lobos sozinha, a gente pode atravessar essa floresta acompanhada, tá? Então, a gente já leu, já entendeu, já se identificou, mas será que está vivendo o que a nossa essência anseia? Né? Então, quando a gente faz um trabalho em grupo, a gente potencializa isso, tá? Então, se tu sentiu, né, o chamado da tua mulher selvagem, vem continuar essa jornada. Se tu gostou dessa aula, continua essa jornada, porque vai ter coisas muito mais profundas do que teve nessa aula. Tá? E se tu gostou, depois eu vou disponibilizar o link do YouTube dessa aula para vocês distribuírem aí para as mulheres que vocês acham que precisam também ouvir isso, né? Para aquela mulher que não sabe dizer não, que não sabe impor limites, que se preocupa muito com a opinião dos outros. Então, qual vai ser o investimento dessa mentoria, né? Ela tem investimento, um valor bem acessível, né? Para que possa chegar a mais mulheres. Então, ela é R$ 57. Se a gente for dividir aí por enquanto, dá R$ 14. Não paga nem o pão cacetinho que a gente compra ali na tarde, né? Na semana. Então, e sim, né? Os 5 encontros por os 4 encontros, né? Por esse valor, porque esse primeiro é gratuito, tá? Então, se sentirem o chamado aí, é, venham para a mentoria, tá? Então, vou convidar vocês agora para a gente fazer a nossa meditação, tá? Depois eu passo ali no grupo os temas para vocês terem ali anotadinho, tá? Para não precisar se preocupar em anotar. Então,